Será que Deus ainda realiza milagres? Ou será que os milagres já cessaram? Sem sombra de dúvidas, a Bíblia é o livro dos milagres e há relatos extraordinários do início ao fim. A criação do universo e dos seres viventes surgindo pelo poder da palavra do Criador. Mulheres estéreis gerando filhos para cumprir o propósito do Eterno. Mar se abrindo, fogo e enxofre descendo do céu, pessoas vivas sendo arrebatadas e pessoas mortas sendo ressuscitadas. Nuvem acompanhando um povo durante o dia para fazer sombra e nuvem de fogo à noite para aquecer e iluminar. Enfermos e toda sorte de doentes sendo curados. Sem dúvida nenhuma, se for citar todos os milagres que a Bíblia descreve, ficaríamos aqui, horas e horas. Mas afinal, Deus ainda realiza milagres, ou os milagres já cessaram? Para isso, precisamos primeiro entender como os milagres aconteciam nos tempos antigos. Mas se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscrevam e se gostarem do vídeo, deixe o seu like. E não esqueça de ativar o sininho. Claramente vemos que Deus realizou feitos grandiosos no mundo físico, sem a participação do ser humano, depois que ele mesmo levantou o seu povo, através de Abraão, Isaque e Jacó. Os milagres passaram a acontecer através de homens santos dentre o povo de Israel. Eles eram escolhidos ou levantados pelo próprio Deus. Como Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, Daniel e etc. Depois disso, no tempo determinado, Deus enviou o seu Filho ao mundo com a missão de salvar o seu povo do pecado, porque estes não conseguiam guardar a lei que o próprio Deus deu a eles através de Moisés. Aliás, a lei mostrou para o povo o quão pecadores e falhos eles eram e o que eles mereciam mesmo, era a morte, já que, por mérito, ninguém seria salvo. O ser humano então, só poderia ser salvo pela misericórdia do seu Criador. Foi aí que Deus enviou o seu Filho, nascido de uma virgem e concebido pelo Espírito Santo, não cometeu pecados e foi entregue como resgate pelo mundo inteiro. Porém, os que podem receber esse dom gratuito, são somente aqueles que creem no seu sacrifício e o recebem como Senhor e Salvador. Jesus então, veio trazer uma nova lei, um novo ensinamento, não baseado em ordenanças, mas, alicerçados no amor, tanto ao Criador, como ao seu semelhante. E para que as pessoas dessem créditos às suas palavras, Jesus Cristo foi revestido de poder e autoridade, ele estava cheio do Espírito Santo e era a expressão exata de Deus aqui na terra. Os milagres que ele realizava, tinha primeiro, o propósito de cumprir as Escrituras, para certificar que ele realmente era o Messias. Como disse o profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Javé me ungiu, para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Em segundo, ele realizava muitos milagres para confirmar a sua palavra, como disse no capítulo 9 do livro de Mateus, para provar que tinha autoridade para perdoar pecados. Ele fez a seguinte pergunta: o que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou dizer ao paralítico, levanta e anda? Obviamente todos responderiam que seria mais fácil dizer que está perdoado seus pecados. Então ele disse: para provar que eu tenho poder na terra, para perdoar pecados, eu te ordeno levanta e anda. Tendo olhado para o aleijado, este levantou, pegou seu leito e foi para casa. Da mesma forma, quando Jesus multiplicou os pães ele queria mesmo, não era somente matar a fome daquele povo e sim, mostrar que ele é o pão que desceu do céu e que, quem dele se alimenta, por ele viverá. Quando ressuscitou Lázaro, o seu objetivo ia muito além de trazê-lo de volta à vida. Por isso disse que aquela enfermidade não era para a morte sim, para glorificar o nome de Deus. Naquele momento, Jesus se apresentaria como aquele que tem poder sobre a morte dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Assim ele procedeu até o fim da sua missão aqui na terra, confirmando a sua palavra através de sinais e prodígios. Assim também, Deus passou a agir também na igreja, quando prometeu anteriormente aos seus apóstolos dizendo: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos,
eles ficarão curados. E foi exatamente o que aconteceu, haja visto que, no primeiro dia da igreja, que foi o dia de Pentecostes, onde os apóstolos receberam o Espírito Santo, ali, começaram a falar em línguas estrangeiras conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Mas por que isso? Porque naquele dia, estavam em Jerusalém homens de toda a parte do mundo, cada um falando sua língua materna. Certamente, se os apóstolos falassem em hebraico ou grego, muitos não entenderiam. Houve ali então uma necessidade para que o Evangelho chegasse a todos os ouvintes. Naquele dia, houve uma conversão de quase 3.000 pessoas. A manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, os dons não são segundo o querer do homem e sim do Espírito. No princípio da igreja, quem tinha poder para realizar milagres, era somente os apóstolos, como afirma a Escritura, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Paulo e Barnabé passaram muito tempo ali, pregando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por meio das mãos deles, fossem realizados sinais miraculosos e prodígios. Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo. Os apóstolos, além de estarem revestidos de autoridade, tinham também poder para impor as mãos e transmitir dons espirituais. Tanto que, um certo Simão Mágico, queria oferecer dinheiro quando percebeu que eles tinham esse domingo. O próprio Paulo disse na carta aos Romanos, que desejava muito vê-los, a fim de repartir com eles algum dom espiritual, para que eles fossem fortalecidos. Isso foi necessário porque os apóstolos não ficariam por aqui por muito tempo, assim como Jesus não ficou. Através da prática da imposição de mãos, os dons eram passados a outros irmãos, principalmente aos presbíteros e diáconos que cuidavam das igrejas. À medida que a palavra ia sendo estabelecida através das cartas e pregações, naturalmente os dons também iam cessando. A palavra que precisava ser confirmada pelos sinais, agora já está confirmada na Bíblia. Deus completou sua obra, ao concluir a palavra escrita que hoje chamamos de Bíblia. Quando o cânon foi formado, então veio o que é perfeito. E o que é perfeito? A palavra de Deus gerada para o homem. Por isso ela diz que não podemos acrescentar e nem diminuir. Não desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Observe o que diz em Coríntios 13. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque, em parte, conhecemos e em parte, profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então, o que é em parte será aniquilado. Paulo deixa claro que eles não conheciam a totalidade da palavra e gradualmente, segundo a necessidade, o Espírito lhes revelava. Mas quando as revelações fossem concluídas, muitos dons cessariam. Por isso ele diz: porque, agora, vemos como em espelho, obscuramente, então, veremos face a face. Agora, conheço em parte, então, conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. Agora então, podemos responder claramente sobre a pergunta inicial. Deus ainda realiza milagres? Claro que sim. Porém de forma diferente do início da igreja, porque as necessidades hoje são outras, porque já temos a palavra concluída. Não há necessidade de confirmação da palavra através de sinais. Hoje temos o avanço da medicina em nosso favor e sinais notáveis são cada vez mais raros, um morto levantando do caixão, por exemplo, após a oração de um cristão. Mas por que então Jesus disse que aqueles que crescem, fariam até mesmo, obras maiores?
Porque ele estava se referindo aos milagres que ocorreriam no plano espiritual, que são infinitamente superiores aos que ocorrem no plano físico. Como um cego que não consegue enxergar o reino de Deus e podem ser curados e passar a enxergar claramente. Surdos começam a dar ouvidos à palavra de Deus. Paralíticos começam a andar no caminho estreito que conduz à salvação e os mortos são ressuscitados após ouvirem e crerem em Jesus Cristo. Essa é a grande promessa. Deus pode sim agir no plano físico, mas isso ocorrerá soberanamente pela sua vontade ou então em uma comunhão íntima entre um filho e o seu pai, que é o Criador. Mas pela intervenção de um outro irmão, somente se for pela vontade de Deus, porque a necessidade hoje é uma só e Deus se apressa em cumpri-la, porque o tempo se abrevia. A salvação da alma de todo aquele que crê. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Este é o verdadeiro milagre. Espero que tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.